Fagulhas da Paraxá, com Marie Bhatia. Nesta nossa nova série estaremos trazendo comentários pontuais, mas como brasas vivas, para cada aliado da Paraxá. A Torá nos oferece uma janela para a mente de Deus, suas leis, seu caráter, seu propósito. A Torá contém tudo: filosofia, psicologia, direito, jurisprudência. É a base de tudo, como um manual do Criador. A cada ciclo de leitura, algo diferente nos chama a atenção. A Escritura é viva e isto também traz o propósito do Pai, para mim e para você, no dia que se chama hoje. A primeira porção da Paraxá, Bereshit, é tão rica que hoje permaneceremos nela. Falaremos da palavra morte, mut, em hebraico, e da palavra semelhança, demut, em hebraico. É a mesma palavra morte, mas com um dalet na frente. E o dalet é o desenho de uma porta. Te convido a mergulhar comigo em mais um segredo que o hebraico revela para aqueles que ousam cavar. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós lemos: E disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha um domínio sobre... Aí ele fala sobre todas as coisas, pormenorizando cada uma. Em hebraico é Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu. Selem é a palavra hebraica para imagem e demut a palavra hebraica para semelhança. Mas antes de eu te mostrar isso desenhado, eu queria ainda continuar te contando algo. No verso seguinte, Gênesis 1, 27, nós lemos: Então criou Elohim Aleftav Ha'adam, o homem, na sua imagem, Betsalmu, na imagem de Elohim, criou-o. Betselem Elohim Bará, Atu, macho e fêmea os criou. Zakar Vanekeba, Bará Atem. Então, neste verso 27, Elohim cria o homem e a mulher à sua imagem. E a palavra imagem, Betselem, é repetida 2 vezes, mas nenhuma referência há sobre a semelhança que ele havia prometido no verso anterior. E a morte, quando surge? Qual a conexão? Vamos lá. A primeira ocorrência da palavra morte é neste versículo, Gênesis capítulo 2, verso 17. Vou ler a partir do 16. No Yod Revavihe Elohim. Me permito aqui a correção das traduções para o original em hebraico. Não existe a palavra Senhor neste texto, e sim o tetragrama sagrado. Então, ordenou Yod Revavihe Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, aqui está escrito, certamente morrerás. Mas no hebraico, a palavra morte aparece 2 vezes, e está escrito assim, mut tamut. O tav, na frente da segunda palavra, representa um futuro, e uma tradução mais literal seria morrendo, morrereis. E o que é interessante de nós percebermos aqui é que a morte é retratada como um processo, tanto quanto a nossa vida. Morrendo, morrereis. Mas antes de passar para a palavra semelhança, quero te mostrar algo nesta frase já desenhado no hebraico. E como o Todo-Poderoso, ele desenha sua profecia e, de certa forma, a esconde diante dos nossos olhos. Hidden in plain sight é como se expressa isso no inglês. A letra Tav, no hebraico mais antigo, chamado Paleo, era como uma assinatura, uma marca. 2 gravetos em forma de cruz colocados no chão. Significa marca ou sinal. Veja que nesta frase no hebraico, morrendo, morrereis, que é escrita da direita para a esquerda, temos 3 taves, ou 3 cruzes. E não foi exatamente assim que o Mashiach foi pregado no madeiro, entre 2 delinquentes crucificados? Desenhadinho aqui, pois está escrito que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. As letras hebraicas são desenhos. Então vamos entender o que significa a palavra semelhança em hebraico, damut. O dalet é uma porta e o mem vav tav significa morte. O desenho é que a semelhança do Criador é a porta da morte. Eu te contei que, embora no capítulo 1 Deus tenha prometido fazer o homem à imagem e semelhança de si mesmo, lá está escrito que ele fez apenas a imagem. E não é repetido a palavra semelhança no verso 27.
Esta palavra semelhança, ela volta a ocorrer no capítulo 5. Lemos no verso 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia que Elohim criou homem na sua semelhança. A semelhança de Elohim os fez. Na Torá, a morte é uma separação. O pecado causa morte porque faz separação de Deus. E da mesma forma como a vida é plural, Haim, a morte também o é. Mut tamut, morrendo morrereis. E para entender este conceito hebraico, precisamos entender o porquê o Mashiach Yeshua teve que morrer. Primeiro, para nos redimir, cumprindo a justiça de Deus e operando a ressurreição. Um presente, uma entrega. Yeshua disse, a minha vida eu a dou, ninguém a toma de mim. Mas não foi só isso. Na palavra semelhança, demut, na sua morte, é que precisamos entender uma outra vertente do porquê o Messias teve que morrer, para que fôssemos feitos à semelhança de Elohim, de Deus. No Getsemane, ele clama, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim a tua vontade. Então, antes de ser pendurado no madeiro, ele aceita morrer para si mesmo, para a sua própria vontade, e nos mostra o que é ser semelhança do Todo-Poderoso. E então podemos entender o que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos entregou a vida do seu Filho, para que nós entendêssemos que exibir a semelhança dele é entregar a nossa própria vida como sacrifício vivo, não vivendo totalmente para nós mesmos, mas escolhendo comer da árvore da vida, que é a Torá, Provérbios 3,18. Ver esta obediência, matando muitas vezes o nosso desejo carnal e então experimentando a vontade perfeita de Deus, que é expressa na sua Torá. Mas para isso nós temos que renovar nossa mente, pois a nossa mente carnal humana tem muita dificuldade de aceitar a morte. Mas na Torá, amar é entregar. Primeira vez que a palavra amor acontece nas Escrituras é em Gênesis 22, quando no verso 2, quando Deus pede a Abraão para entregar o seu filho único, a quem ele ama. Então, amor na Torá é a entrega de um filho. E isso é o desenho do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. O projeto é morrer para o pecado, para a rebelião, para a desobediência da Torá. E então achar vida plena e abundante em Deus, na sua instrução na árvore da vida e no seu Filho, aquele que viveu perfeitamente a Torá de Deus. E então nós temos que viver a semelhança do Criador é escolher morrer para nós mesmos, passando por essa porta da morte, do viver simplesmente no corpo e reconhecer que fomos feitos Nefesh Haim, almas viventes, e o viver é elevado à Torá à medida em que escolhemos não viver para os nossos instintos carnais, mas olhando para o alto, entender e obedecer ao Pai Celeste. Assim, um homem precisa morrer para si, para se tornar semelhança de Deus. Shalom.